Olá, sejam bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e tenho o prazer de apresentar mais um episódio hoje com um convidado muito especial. Mas antes disso, já vou te lembrar de seguir as nossas redes sociais, de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para não perder nadinha do que acontece aqui. Quero agradecer a eles que fazem esse episódio acontecer. Esse podcast não seria tão especial se não fosse eles. Então, um grande abraço ao Bruno Lar Imóveis, à agência B1, a ABC da Construção, a Boticário, que está sempre aqui com a gente, Guto Sushi, Dom Hernan, a Débora Lousada, a Baitainá e a Julara, que me deixam sempre produzidas para receber com tanto carinho nosso convidado. E o nosso convidado de hoje é ele que é um defensor da causa ambiental, ambientalista e professor. Ele fundou o grupo de defesa Guará em prol da Serra de Igarapé. Hoje eu converso com Frederico Etienne. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ju. É uma oportunidade ótima, né? Vim aqui para poder falar a respeito da história do meio ambiente aqui no município de Igarapé, né? Agradecer aí ao Bruno Lara, toda a equipe, né? Por esse momento aí, a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa história tão intrigante com relação à defesa ambiental no município de Igarapé, né? Um município da região metropolitana de Belo Horizonte, tão ofendido assim, né? Pela sua destruição, assim, na questão ambiental. E tão né? rico de belezas naturais, né? Rico de belezas naturais, né? Recursos naturais não renováveis, né? E muito explorados, né? Igarapé é uma cidade maravilhosa, né? Me acolheu muito. Aqui, eu sou de Belo Horizonte, né? Quando que você chegou para cá? Pode chamar de Fred? Pode chamar de Fred. Então, tá bom. Eu Quando cheguei para cá em 1983, 84, que eu comecei a conhecer Igarapé, visitar a cidade. E logo me tornei um sitiante aqui. Diz né? a lenda que chegou em Igarapé e não vai embora nunca mais. Diz que bebeu da água. Eu tô descobrindo isso aqui. Sim. Então, vim para cá mais ou menos nessa época, me tornei um sitiante, compramos uma chácara, minha família comprou uma chácara. E aí eu comecei a frequentar o município, né, nos finais de semana, assim como hoje é feito por muitas pessoas, né? Igarapé é uma cidade turística, Uma turismo delícia, de né? final de semana, né? E aí a gente começou a desenvolver todo um trabalho aqui com relação à defesa ambiental, né? Em Belo Horizonte eu tive a oportunidade de participar do SOS Serra do Curral. Iniciou lá ou você vinha já com esse amor pela natureza desde pequenininho? Não, esse amor pela natureza ele começa com um mestre que eu tenho, né? Até hoje, de Kung Fu, uma arte marcial chinesa que eu fui treinado nela dos 13 anos de idade até os 26 anos de idade. E nós tínhamos como lema principal, né, cuide bem da natureza. Né? Tinha, essa frase era uma frase que vinha na camiseta da academia, da escola. Já foi um valor ali. Foi um valor que foi embutido. inserido aí, né, nessa época mesmo. Bom, e aí eu tive também outras passagens. Eu fui, participei do movimento escoteiro desde novo também, né? Então tem toda uma bagagem assim voltada para essa questão dessa relação do homem com a natureza, né? Lá em Belo Horizonte, como eu vim da área do fitness, das academias, né? A gente levava os alunos para fazer caminhadas ali na Serra do Curral, né? Quando iniciou ali o Parque das Mangabeiras, né? Que foi uma compensação ambiental da NBR, que é uma mineradora daquela época ali. A gente já fazia essa caminhada lá na Serra do Curral e já percebia aquela destruição toda, né? Existiam grandes esforços e dentre eles esse esforço do SOS Serra do Curral. Quando eu vim aqui, que eu apaixonei pela Pedra Grande, que eu vi aquela pedra enorme, falei assim, cara, aquele lugar é muito... É lindo demais. Então eu vou lá conhecer, né? E nessa, quando eu chego lá em cima, que eu consigo subir lá em cima, eu olho para trás e vejo aquela destruição já começando, né? Coração já doeu ali, né? Na época a mineradora chamava Suíta, a mineradora do lado, lá onde hoje é a Uzi Minas, Minas Leste. E ali eu já desci dali preocupado, falei assim, se algo não for feito, vai acontecer igual a Belo Horizonte.
E ali se deu o início dessa preocupação. Naquela época, no município de Igarapé, tinha umas gincanas, né? E nessa gincana eu lembro que eu tinha feito amizade com muitas pessoas aqui em Igarapé, foram meus primeiros amigos aqui em Igarapé e tudo mais. E aí eu comecei a levar esse assunto para as nossas conversas. Falei, olha, em Belo Horizonte tem um movimento assim, assensado, que defende a serra das mineradoras, porque tem uma certa importância relacionada aos recursos hídricos e tal, mas naquela época não se falava em meio ambiente como é hoje. A preocupação era mínima, outra. Né? O meio ambiente naquela época era plantar árvore, não que hoje não seja, né? Mas plantar árvore é muito pouco hoje em dia. A gente precisa fazer muito mais, né? E aí foi nesse momento que a gente começou a movimentar um grupo ecológico aqui que chamava GER, Grupo Ecológico Renascer. A gente fez um evento grande, chamava Ecoenduro aqui, né? Que é um enduro a pé, muita gente do município participou e tal. E aí, em 2007, em uma das nossas caminhadas na serra, né? Encurtando assim a história, porque é muito longa. E era um grupo de mais ou menos quantos amigos? Eram os alunos da academia que eu tinha, né? Eu já tinha aqui uma academia, já tinha iniciado aqui um movimento, eu dava aula de arte marcial nessa época, e ginástica coletiva. E aí a gente, numa caminhada na serra, a gente foi surpreendido por um lobo-guará. Que lindo. Aí isso foi, assim, uma coisa sensacional. Não foi a gente estava subindo para Pedra Grande, a gente avistou o lobo-guará com um filhotinho, assim, subindo numa trilha. Era uma loba, né? E aquilo, eu falei, nossa, cara, a primeira vez que eu vejo isso aqui e tal. Experiência o lobo única. e pá, e tal. E alguns com medo, não, pode ficar tranquilo, ele tá com um filhote, mas ele tá lá do outro lado e tal. Aquilo eu já desci naquela volta, né? 2007, então, a gente já estava bem, movimentando bem, e chegou a hora, então, da gente normatizar, né, o grupo, né? Trazer ele para um formato mais juridicamente correto, né? Então, a gente estava registrando o grupo. Quando foi a ideia, apareceu esse lobo, a gente, não, vamos colocar o nome do grupo de defesa ambiental como Guará, por causa do lobo do Guará. Então surgiu daí. Então, a gente criou o Grupo de Defesa Ambiental Guará, que é a OMOCIP, a Organização Civil de Interesse Público, né? Que trabalha com defesa do meio ambiente e educação ambiental. Foi em 2007. 2007. Ali nasce essa coisa, e aí gera uma polêmica. Nessa época eu também participava do Greenpeace, né? Eu tinha uma visão ambientalista bem radical, vamos dizer assim, né? Então, foi palco de muita discussão em Igarapé, muitas denúncias, muita discussão, muita gente fazendo errado, e a gente querendo alertar as pessoas, falar, olha, se a gente continuar esse ritmo, vai acontecer o que hoje acontece, né? Hoje a gente já tem no município de Igarapé problemas relacionados à água, né? A gente teve uma mudança do clima bem gigantesco no mundo inteiro, e principalmente aqui, né? As pessoas já notam essa diferença, né? Então, assim, desde essa época a gente já se preocupa com isso e vem, né, trazendo essa ideia ao longo do tempo. Lógico tinha que ser uma pauta mais forte até nas escolas, né? Uma das propostas que a gente teve, né, assim, projetos, né, foi projeto de palestra em escola. Eu dei muita palestra em escola, os ativistas do Grupo de Defesa Ambiental Guará, em 2010, 2011, 2012, tiveram muitas palestras nas escolas também, né? E depois aí começa a ter toda uma movimentação até mesmo das redes sociais, né? Facilitou um pouco mais essa comunicação, né? O Grupo de Defesa Ambiental Guará, ele é um movimento voluntário, né? Então, nós prestamos esse serviço a nível de buscar, informar, ajudar na fiscalização junto com o Ministério Público, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, do município, a Polícia Ambiental e tal. A gente participa com esses agentes públicos, né, na defesa e educação ambiental. Então, vamos supor, se hoje tiver um voluntário que quer participar e contribuir, ele pode? Pode, através do Guará. Nós, inclusive, agora estamos prestes a iniciar uma série de palestras nas escolas, né, através de uma emenda impositiva vinda dos vereadores do município de Igarapé. E a gente vai, então, ter esses ciclos de palestras. Esse ciclo de palestra, a gente tem todo um mecanismo de acionar as escolas, né?
e promover essas palestras, esses ciclos de palestras em todas as fases da educação. Que a gente, né, já vê pela sua formação, né? Orientando. Como que foi importante desde o início ali, já sim, estava ali batendo forte. É latente, né? É uma quando você, eu falo assim, sabe, Ju, se uma pessoa tá com o filho dele ali no carro e ele joga pela janela o lixo, ele vai reproduzir. E você fala, não joga o lixo pela janela é uma coisa. Agora, se uma criança falar, ô papai, não joga o lixo pela janela, já é bem diferente. Nossa. Né? Então, assim, quando a gente educa as crianças, elas são bem espontâneas na correção, né? As crianças são bem ativas nisso. E eu vim dessa parte, né, da educação mesmo, né? Eu fui professor, né, muitos anos aqui em Igarapé, tive uma academia de ginástica, né, por muitos anos, mais ou menos 24 anos, né, que a gente teve em atividade aqui no município de Igarapé, que começou com as artes marciais, né, e foi culminar numa academia de fitness, com musculação, ginástica, etc. E aí nessa trajetória, né, a gente teve muito desses contatos, assim, dessas caminhadas, essas atividades de palestras, sempre preocupado com isso. Que nasceu realmente lá de trás, nos meus primeiros contatos, meus primeiros professores, meu mestre de yoga, meu mestre de kung fu, né? Eu falo assim que isso aí eu dou esse mérito de eu hoje ser um ambientalista, né? Hoje eu sou uma pessoa mais voltada para esse lado, por essa influência que eu tive deles, né? Dessa pequena frasezinha, cuide bem da natureza. E é engraçado que, assim, não foi só da natureza, né? Como que veio num todo cuidar? Porque, como terapeuta, começou a cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente. Isso. E aí, me conta um pouquinho mais como foi essa virada de um lutador para um praticante, professor de yoga. Como que foi tudo isso? Então, a yoga, ou yoga, né, como quiser, sim, eu gosto da palavra yoga, feminina. Então, a yoga surge na minha vida aos 13 anos. Então, eu estava dentro de uma academia de arte marcial, de Kung Fu. Então, começou cedo também. Eu achei que tinha sido depois. Não. Depois foi o resgate. Mais ou menos assim. Eu lutava Kung Fu e para melhorar a minha flexibilidade, o meu professor de Kung Fu falou assim, faça yoga. Que na yoga você tem muitos exercícios, né, de flexibilidade. E aí eu fui fazer, né? E era na mesma academia, eu só chegava um pouco mais cedo fazer uma aula de yoga. E aí que veio esse momento de conhecer a yoga. Né? O meu mestre de yoga é muito, muito rico no conhecimento, né? E foi onde que aí por alguns anos eu pratiquei yoga, uns 3, 4 anos, né? Quando beirei mais ou menos os 18 anos de idade. E é muito oposto, né? Luta e yoga, tipo... Mas tem tudo a ver. Dava pra andar junto. Porque a yoga, a ideia principal dela é o despertar da consciência, né? O despertar da consciência, a luta também te traz isso, sabe? E aí, quando eu vou prosseguindo na minha vida, eu fui acometido por uma insuficiência renal crônica, quando eu tinha 36 anos de idade. Nossa. Então, veja só, eu estava no mundo do fitness, malhava pra caramba, fazia várias aulas e tal, lutando e parará. Já tinha passado o meu período de yoga, foi uns 4 anos de aula de yoga, né, e tal. E, de repente, acontece isso, né? Eu surge primeiro uma apendicite supurada. Nessa apendicite supurada, eu tenho que usar, para salvar minha vida, tiveram que usar muito antibiótico. O antibiótico lesou meu rim. Que já existia uma predisposição da minha família, né? Já tinha algumas Já coisas. tinha, meu pai já tinha esse problema, né? Então, a gente herdou. E aí, o que ocorreu? Esses antibióticos nefrotóxicos, eles lesaram parte do rim. Mas a minha vida continuou. Eu saí do CTI, foi muito bom, né? Isso lá com 22 anos de idade. E aí eu fui vivendo. Mas nesse tempo, o meu rim foi caindo a produção e eu não notava. Nem imaginava isso. Quando, um certo momento, já tinha uma vida muito saudável, muito saudável, muita atividade. Aos 36 anos de idade, comecei a sentir um mal-estar, achei que eu estava estressado, cansado, fui tirar umas férias. E aí é legal, porque as pessoas que vão assistir esse podcast saber disso. Eu fui para a praia, e na praia eu tive a oportunidade de tomar um suco de carambola.
E o suco de carambola, para quem tem problema renal, é tóxico. Olha, Né? não sabia. Então, eu tomei um suco de carambola com limão. Me ofereceram na praia. Peguei o cardápio, carambola com limão. Me dá Deve um ser desse. refrescante, delícia, né? Tomei carambola com limão. 2 horas depois, eu já estava tendo sangramento gengival, passando mal. Nossa. Eu já tinha ido para a praia em busca de um relaxar, né? Descansar. Aí comecei a passar mal, falei assim, tenho que voltar para Igarapé. Interrompi as férias, tinha uns 10 dias de férias, interrompi as férias, voltei para Igarapé e fui pesquisar, né? Nos médicos e tal. Aí erraram primeiramente meu diagnóstico, achavam que era um problema de coração. Eu falei, mas como coração? Eu, atleta desse jeito, fazendo ginástica desse jeito e tal. Aí que foi a conversa, né? Não, seu pai tem algum problema? Não, meu pai tem um probleminha de rim, tal. Aí eles começaram a investigar daqui, investigar ali, tal. Ó, você precisa de fazer hemodiálise. Eu falei, hemodiálise? Vai fazer uma hemodiálise, isso aí vai passar. Aí eu fui fazer as primeiras sessões de hemodiálise e tal. E aí, com o tempo, ali, fazendo o tratamento já estava bem, sentindo mal e tal. Aí comecei a melhorar. E aí veio a notícia, né? A notícia pesada de que eu estaria dependente daquele tratamento até o final da minha vida. Né? Isso aí foi muito interessante. E não aí, tinha sim, a opção do transplante? Não, tinha a opção do transplante. Né? Aí sim, realmente, aí o Kung Fu e a Yoga estavam presentes ali, né? Porque o Kung Fu é luta. Luta é enfrentar o oponente, enfrentar o desafio, né? Enfrentar o momento, né? Porque a gente tem 2 opções. Você enfrenta ou você foge do problema, né? Então, não era nesse o caso, momento... né? nesse Porque momento... a doença a gente não pode, a gente tem que enfrentar, né? Nesse momento, foi extremamente desgastante para minha estrutura emocional, psicológica, né? Eu ter aquela notícia, Muito eu não novo, esperava, né? 36 Muito anos de novo. idade, a partir de hoje você é dependente de uma máquina até o final de sua vida, a chance que você tem aí agora de um transplante, mas o transplante também é um tratamento muito complexo, inclusive eu fui fazer transplante depois, né? Bom, e aí então, os meus primeiros 2 anos foram muito complexos, porque na minha mente eu lutei muito para entender tudo, né? Nesse momento você fica pensando por quê, né? Por quê? Porque o que eu fiz? Aí você tem uma carga dessa cultura emocional que a gente traz com a gente, né? Busca a culpa, a gente busca a culpa, o culpado, né? E quem me tirou disso tudo realmente foi os meus conhecimentos na área da yoga, da meditação, do Kung Fu, né? Que foi que me aproximou de mim mesmo nessa hora, né? Aí eu fui enfrentar, aí depois de 2 anos fazendo hemodiálise, hoje está fazendo 19 anos de tratamento. Nossa, olha. Né? Então tem 19 anos que toda segunda, quarta e sexta eu saio de Igarapé às 2 da tarde, volto 11h30 da noite. 19 anos nessa rotina. Vocês sabem que se a gente não fizer, a gente pode morrer, né? Então, a hemodiálise é um processo complexo demais, né? Onde você vai lá para poder limpar o seu sangue, você fica ligado numa máquina durante 4 horas, né? O seu sangue vai sair, vai passar para uma máquina, vai filtrar e vai retornar numa máquina. E ali você tem um mal-estar, você tem... É um momento tem que e tanto. lidar com uma série de questões, né? É um momento e tanto. Você consegue pensar em tudo, é complexo. Impactante, né? É um tratamento muito impactante. No entanto, na medida que você vai tendo habilidades com você mesmo, né? De compreensão, de lidar com a sua alimentação, de lidar com a sua... Porque muda tudo agora, Muda tudo. Não é qualquer tipo de alimentação, não é... Tem as fases que você tem que ficar sem comer, né? Alguns momentos de jejum para poder equacionar, né? Toda a estrutura metabólica, né? Como que está a acidez do seu próprio sangue e tudo mais. Você tem que ter um controle muito grande nesse sentido, né? E a frequência de exames de sangue também, ela é todo grande? mês, né? Todo mês o seu sangue é avaliado. É uma clínica que é em Betim, que eu faço hoje. É uma clínica e lá eu também tenho um campo muito grande lá, né? Que aí também comecei a ser um defensor lá dos já abriu mais uma porta de uma causa. Já entrou mais uma causa. Fui sempre um ativista, né? Na parte do meio ambiente, na parte dos cuidados com os portadores de insuficiência renal crônica, né? Bom, então aí
2 anos depois eu fiz um transplante, não deu certo, É né? mesmo? Tive um erro médico, um erro bem grosseiro, trocaram o tipo de sangue, né? E me transplantaram com sangue errado. E aí foi um grande episódio também, né? Porque aí eu tive uma rejeição, fui para o CTI, fiquei 65 dias no hospital. Foi uma passagem extrema mesmo, mais uma prova aí de que a yoga e a meditação me ajudaram, né? A passar por mais passar essa por fase. isso e tal. A yoga nunca vai te prometer uma cura de nada, né? Ela vai te prometer conhecimento, né? E através do conhecimento você consegue, de alguma forma, lidar melhor com as suas angústias, né? Com as suas aflições, né? Então, esse processo foi muito complexo, porque foi uma frustração muito grande, né? Porque você vai fazer um transplante, sinal que você vai sair da máquina, né? Você vai ficar livre cheio de daquela expectativa, obrigação, né? você vai poder viajar e tal, né? E aí, de repente, acontece de essa frustração, né, ser jogada no lixo, né? Então, a primeira frustração foi de adoecer repentinamente aos 36 anos. Aos 38, frustração de um transplante que não deu certo, né? E aí recomeçar, né? Aí renascer de novo, né? Nesse processo todo, entender tudo isso e relevar, né? E aí sobressair toda essa questão. E aí, foi aí que veio a o ecologia resgate da yoga. Não, o resgate da yoga, ela entra aí. E aí Porque veio... nesse momento que eu frustrei assim com o transplante que não deu certo, eu fui procurar meu professor de yoga. Meu professor de Kung Fu estava sempre junto comigo e tal. Meu professor de acupuntura também. E aí eu tive, nas redes sociais, no Facebook, a chance de reencontrar o meu professor de yoga. A facilidade que as redes sociais trazem, os reencontros. Foi muito bom isso, né? E aí foi que eu consegui encontrar com o meu professor de yoga, o Afonso. E aí a gente reencontrou, ele veio até aqui, a gente conversou muito. E nessa época eu tinha academia de ginástica, eu já estava desfazendo da academia de ginástica, porque eu precisava de aliviar a minha bagagem. E aí eu criei Santipur, né? Que Santipur é o nome que eu dou para o meu movimento hoje, que é um nome em sânscrito que significa a morada da paz, Santipur. Que é esse afeto com a yoga, com a meditação, com as massagens, com a acupuntura. Então, hoje é a minha função hoje, né? Meu trabalho hoje, mais focado nessa área. Então, eu saio do fitness, né? Já para começar com essa parte das terapias naturais complementares, né? Que no caso, a yoga, a meditação, a acupuntura, as massagens. E aí crio o Santipur e começo aí a desenvolver essas técnicas e tal. E aí eu desenvolvo um projeto na prefeitura, que hoje deve ter mais de 15 anos esse projeto. É um projeto que eu falo que é uma troca, o afeto que Igarapé teve comigo. Eu fui muito bem recebido em Igarapé. Eu tive uma academia de ginástica durante 24 anos, fui muito bem recebido aqui. E eu aí, nesse momento, eu falei assim, cara, eu tenho que retribuir isso. E lá na minha academia, já tinha essa aula que a gente dava para terceira idade e tal. E aí eu resgato isso, né? E volto com esse projeto para a Prefeitura Municipal de Igarapé. É um projeto de parceria, a Prefeitura cede o espaço lá, né? E eu dou essas aulas gratuitamente, né? Em forma de retribuir para Igarapé tudo aquilo que Igarapé me deu. Eu senti essa carência assim, tremenda. Eu lembro que quando eu adoeci e tudo mais, né, várias pessoas me procuraram, falando, Fred, nós estamos fazendo orações, nós estamos rezando pela sua melhora e tal, né? Eu já tinha os grupos lá de terceira idade na academia. E aí eu vim e criei esse projeto, né? Dessa atividade de meditação. Acontece toda quarta-feira. E tem um público-alvo? Tem um público-alvo, que é o público da terceira idade. Né? Então, hoje nós temos lá, toda quarta-feira, de 8 da manhã... Esse é o projeto Meditare. É, o Meditare. Né? De 8 horas da manhã até 10 horas da manhã, a gente tem as aulas de meditação gratuita para todo mundo que quer participar. Não tem idade. Então não é exclusivo. Não é exclusivo da terceira idade. Legal. Ele não tem idade,
a gente acolhe as pessoas, ensina as pessoas a sentar, respirar, se perceber, né? Trazer um pouquinho de atenção para dentro. Essa consciência é... Eu falo para as pessoas, sabe, Juliana, a gente vive muito para fora, né? Tudo muito corrido, né? Muito para o outro, muito para fora, né? E a gente realmente precisa de ter uns momentos que a gente tem que parar, pensar, refletir sobre a gente, né? Esse mundo de hoje, o sistema que a gente vive, né? Capitalista, consumista, competitivo, ele é movido pela vaidade das pessoas, né? E a vaidade é algo que corrói muito o ser humano, sabe? Você vai deixando de perceber o outro, se a gente né? perceber hoje o tanto que de a se gente... perceber, né? De se perceber de também. De se perceber, né? porque... A gente vive num mundo, ou ainda mais hoje, com o mundo digital, né? Todo mundo mergulhado ali, né? E, naquele momento. Muito fácil de se tornar isso ou aquilo, né? A gente tem que, de alguma forma, ter esse momento onde você para, onde você respira, onde você se reencontra, trabalha o seu sagrado, né? Trabalha a sua intimidade de ser, né? O propósito da sua vida. Qual que é o propósito? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim para cá só para ser um acumulador de coisas, né? Comprar um carro, comprar uma casa? Não, isso tudo faz um sentido, mas será que é só isso, né? E a yoga prega isso, né? Que nós estamos aqui em prol do outro. A gente está aqui em prol do próximo. Então, através disso, veio a ecologia interna. Isso. Me fala um pouquinho sobre isso, porque, assim, quando eu ouvi pela primeira vez, né, vindo da sua pré-entrevista, eu falei, gente, que legal, nunca tinha escutado. Então, assim, achei muito interessante, acho que vale a pena a gente falar. E lá você fala um pouquinho, assim, de que depois das hemodiálises, a pessoa, quando ela não está passando por um tratamento, ela acha que ela é imortal. Isso. E eu achei isso tão fantástico, porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã. E às vezes te fez refletir de uma maneira tão bonita e você trouxe para o outro, né? O tratamento de hemodiálise, ele traz a gente para uma realidade muito diferente, né, Júlia? É algo muito forte em que você está convivendo com a morte constantemente. Por que convivendo com a morte? Porque, por exemplo, em Betim nós somos 500 pacientes, né? E a gente tem um ciclo de vida muito intenso, de vida e morte, né? Hoje você está ali, você está com o seu colega, amanhã você passa ali, ele já não está mais, ele já transcendeu, já morreu. Nesse percurso você já perdeu muitas pessoas? Muitas pessoas. Aqui em Igarapé, eu já perdi, outro dia eu estava até comentando isso com um amigo meu, eu já perdi uma van inteira de colegas, são mais de 20 pessoas, né? Que já começaram a fazer o tratamento, porque o tratamento de hemodiálise é um tratamento terminal, né? Então, assim, a pessoa entra ali, ela sabe que a vida dela vai sofrer um impacto e vai cair na qualidade de vida, vai cair até que em algum momento ela venha a óbito, ou por conta diretamente do processo da patologia, ou por questão, assim, de uma outra patologia que ela tenha que vem. Eu, no meu caso, eu não sou hipertenso, não sou diabético. Então, para mim, a hemodiálise fica mais fácil de eu lidar com ela. Mas muitas pessoas estão fazendo hemodiálise, elas fazem hemodiálise por conta da hipertensão arterial e a diabetes, que são as duas principais patologias que acometem, né, os pacientes de insuficiência renal crônica. Então, assim, o que você perguntou, né, a respeito da ecologia interna, nesse processo todo, né, nessa maturação, né? A gente vai aprendendo, né, ali no convívio do dia a dia, vendo o sofrimento das pessoas, compartilhando das dificuldades das pessoas, né? Eu trato pelo SUS, né? Ali você está ligado diretamente na realidade que ocorre. Aí começa a perceber toda essa coisa, né? E aí começo, nas minhas pesquisas, nos meus processos de estudo, a perceber como que é importante essa ecologia interna, essa capacidade que você tem porque a ecologia é algo que se reorganiza o tempo inteiro, né? Então, essa possibilidade de você se reorganizar, porque quando você vai lá fazer, por exemplo, uma sessão de hemodiálise, tudo muda, né? Porque, veja só, eu vou te dar um exemplo. Eu perco 4,8 kg em uma sessão de 4 horas de hemodiálise. Né? Toda vez? E você faz 3? Na segunda-feira eu
perco 4.800, na terça-feira eu perco 3.500, na sexta-feira eu perco 3.800 e na sexta-feira eu perco 3.500. E essa é a minha média, né? Então, eu, por exemplo, já não urino mais, né? Então, não tem como. Eu bebo água e a água vai fazendo parte do meu corpo, do meu sangue, e eu vou inchando. Um dos procedimentos lá, além de limpar o sangue, é tirar o excesso de água do sangue, do plasma, né? Então, na sessão de hemodiálise, eu chego a perder 4,8 kg. E é um processo doloroso. Em 4 horas. Imagina, você faz um esforço para perder 1 quilinho aí, 2 quilinhos em um mês. Você imagina, para o coração da gente, para o corpo da gente, é como uma maratona, né? É um esforço muito grande, né? E aí isso desorganiza o nosso corpo, né? Mexe com o metabolismo, mexe com a frequência cardíaca, com o ritmo do coração, uma série de impactos. E aí vem esse processo, né, que a yoga traz, né, que é muito interessante, que é de você se reorganizar, a capacidade de se reorganizar, né? Aqui, antes de você chegar, eu estava conversando aqui com o Eduardo, a gente estava comentando como que a gente se sobrecarrega com tudo que nos afeta, né? Então, eu estava dando o exemplo do gato e do cachorro, né? O ser humano é o cachorro. O gatinho está aqui nessa sala, o cachorro está correndo atrás do gato, querendo comer o gato, matar o gato. De repente, o gato foge pela janela. Daqui meia hora, o gato está em cima do telhado espreguiçando, relaxado, e o cachorro está aqui, latindo, nervoso, querendo pegar o gato. Então, o ser humano é muito isso, né? O ser humano fica o tempo inteiro, né, ligado nos problemas, querendo resolver, né? Hoje, na minha aula de yoga de manhã, lá na Ciclos, na galeria de arte aqui do município, eu dou aula lá terça e quinta, às 7 horas da manhã, eu estava falando com os alunos. Falou, quando que é que você está extremamente concentrado? Quando você está diante de um problema. Verdade. O problema, ele te incomoda, não, nada te tira do foco. Até você resolver aquele problema, você dorme com ele, você toma banho com ele, você está o tempo inteiro com um problema na sua cabeça que você tem que resolver, tem que resolver. Por que não aprender a usar essa energia, desse estado de concentração e tal, para o seu benefício, né? Para a sua capacidade de se manter equilibrado, né? Então, essa clareza, né? Esse despertar da consciência, a yoga traz para a gente. Que legal. A partir do momento que você... A yoga tem várias fases, você já está me convencendo. Eu vou sair daqui procurando. Então, a yoga ela tem várias etapas, né? A gente tem os asanas, que é o que é mais convencional aqui no Ocidente, né? Que são as posturas, né? A gente tem os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, né? Condicionamento, consciência respiratória, né? Você tem as outras partes que são do modo de vida, o estilo de vida da pessoa, né? Que vai refletir em várias coisas. O que você deseja, como você deseja, né? O critério da qualidade dos seus pensamentos, né? E no mundo de hoje isso é super importante. Nós nunca tivemos uma população tão doente mentalmente como hoje. Verdade. Né? Brasil hoje é o recorde mundial de uso de psicotrópicos. Olha só, nós conseguimos ultrapassar os Estados Unidos, lá, né, a América do Norte, no uso de psicotrópicos. Então, nós estamos assim, o mundo hoje está enclausulado nessa coisa do medicamento. Eu estou com excesso de fome, eu tomo um remédio. Estou com aí sono. Vai atrapalhando o outro. E aí você toma remédio para tudo. Está triste, toma remédio. Está alegre, o intestino prendeu, toma remédio. O intestino está solto, toma remédio. Estou deprimido, tomo remédio. Estou exaltado demais, tomo remédio. Aí você toma um que é para ficar deprimido, aí ele te dá muita euforia e você não dorme, você toma para dormir. Exatamente. E aquilo vai, né? Então, a nossa sociedade está muito doente. Muito doente. E você atribui, assim, o sucesso da sua longevidade à mente? Sim. A qualidade dos seus pensamentos, o seu status de resiliência, a sua capacidade de transformar a frustração, a sua capacidade de lidar com a angústia. Isso é muito interessante, né? Durante 4 horas de hemodiálise, você imagina, você fica ali... Você tem tempo, né, demais para poder... Uma das coisas que você tem que fazer quando você entra para fazer hemodiálise é assinar o seu ponto lá, né? E aí tem uma brincadeirinha entre os pacientes, assim, às vezes é a última vez que você vai assinar o ponto.
né? A gente chama lá no hospital, na clínica, a gente chama de alta celestial, né? Enfim, se você não tiver uma habilidade boa para lidar com tudo isso, né? Porque ali eu não vou sair dali. Desgaste emocional e físico. Hoje eu estou novamente, né, beirando aí a oportunidade de começar a tentar fazer um novo transplante. Depende ainda de alguns aspectos, mas enfim. Mesmo um transplante para uma pessoa é um tratamento, porque a pessoa transplantada ela tem que seguir uma série de regras, ela tem muitas limitações, os medicamentos que se usa para poder não ter rejeição são medicamentos extremamente agressivos para o corpo também, né? Então, assim, vários aspectos, né? Então, na hemodiálise, você fica ali, né? Durante 4 horas ali naquela reflexão do mundo, né? Então, ali, naquela cadeira de hemodiálise, eu estudo, eu leio, eu procuro, assisto podcasts, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade. Então, assim, eu utilizo daquele tempo para aperfeiçoar meus conhecimentos, para estudar, para aprofundar. Principalmente na área de yoga, meditação, né? Que é o tema que hoje me traz as massagens terapêuticas, né? Essas terapias naturais complementares, que é o que eu trabalho hoje, né? Essa parte toda. A ecologia interna faz parte disso. As pessoas imaginam numa massagem só quando sentem dor nos ombros ou nas costas, né? E vai muito além. Mas a massagem, as terapias naturais complementares, elas são preventivas, entendeu? Elas não são, elas podem ser usadas numa fase aguda, que você está tensa ali, com uma dor tensional e tudo mais, mas elas são preventivas, né? Então, as técnicas, eu sou uma prova viva, né, vamos dizer assim, do que eu ensino, né? Que é esse trabalho da consciência, esse trabalho do despertar da consciência, de você parar, respirar, se sentir, né? E conduzir a sua mente para um estado de calma, de tranquilidade. É só isso. Não é muito complicado. As pessoas... a simplicidade, é o pensamento complicam, né? Isso, essa consciência faz você ficar mais reflexivo e menos reativo, né? No mundo que a gente vive, a gente é extremamente reativo. O tempo todo você está ameaçado, né? O mundo competitivo, capitalista, consumista, ele te ameaça o tempo todo. Está ali o tempo inteiro disputando um espaço, uma fala, e você tá uma razão. Uma razão, né? E a yoga, ela te traz para um momento que você voltado mais para você, para sua capacidade de interpretação de si mesmo, da possibilidade que você tem aí de ser mais reflexivo, melhorar a qualidade dos seus pensamentos, aprender a desejar. Sofrimento está no desejo, né? Sofreu, desejou, sofreu. Então, se você aprender o tamanho do seu sofrimento, do seu desejo, você vai entender o tamanho do seu sofrimento. E aí você vai entender o que você quer desejar, né? Por trás do desejo, existe uma batalha, uma luta para ocorrer, para acontecer, para você alcançar aquilo que você está desejando. E muitas vezes essa luta para alcançar o que você está desejando, ela é dolorosa. Então, saber criar expectativas adequadas, né? Condizentes com a sua energia, condizentes com as suas capacidades, isso é ótimo, né? É uma consciência. E qual a dica, assim, que... A gente vai fazer um ping-pong agora, mas qual a dica que você dá para alguém que acabou de descobrir ou uma enfermidade ou algo que está deixando ele meio desanimado? A primeira coisa que você tem que ter nesse momento é fé. Fé é a ausência de dúvidas, né? Então, independente da sua crença, independente da sua religião, a sua espada é a fé. Fé é a ausência de dúvida. Ali nasce todo o novo propósito da sua vida. Porque a partir de uma notícia dessa, né, a partir de hoje você tem a fé como o seu mecanismo principal de compreensão de tudo, né? Esse é o primeiro passo disso tudo. E depois eu acho que são vários os caminhos, né? As terapias naturais complementares, os tratamentos convencionais, que não podem ser substituídos pelas terapias naturais complementares, né? O seu ciclo de amizade, a família,
o núcleo de acolhimento, o amor. Entendeu? A fé... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Família faz uma diferença muito grande. Às vezes, não só a família, mas os amigos, né? Que são muito importantes. É o combustível na hora que está começando a fraquejar. Exatamente. Né? Eu falo para meus alunos que a fé é como se fosse um tição lá no fogão a lenha. Ele vai perdendo, muitas vezes, a intensidade. Aí, às vezes, quando você tem que chegar lá, ele tem que soprar. Aí ele encandece, né? A fé, a fé é algo que precisa ser trabalhada, precisa ser exercitada. E é nesses momentos que você vai ter realmente o conhecimento da fé. Eu achava que eu tinha fé. Né? Quando eu me coloquei diante desse problema, aí que eu vi que a fé é um mecanismo de transcender essa angústia, transcender esse sofrimento. É entender que tem muito mais além disso. Nós só estamos passando por aqui. Né? Esse corpo que nós temos é um corpo transitório. Seu corpo foi um corpo de criança, depois um corpo de adolescente, um corpo de velho, e pela lei da natureza ele vai morrer. Você não vai ficar. Nada que você tem é seu. Tudo é emprestado para essa trajetória que chama vida. Né? E aí depende de você, né? Depende como de você vai conduzir tudo Exatamente. isso. Ai, gente, meu coração já tá ficando apertado porque esse papo tá tão bom, mas a gente tem que ir para esse ping-pong, porque a gente vai descobrir um pouquinho agora. Eu vou falar uma palavra ou uma frase e você vai responder. Continuar. Tá. Yoga é uma arte. E como uma arte, ela se manifesta de várias formas. Meu maior desafio na vida foi... não perder a cabeça. Em todos esses anos, eu tenho a minha admiração. O maior absurdo que já presenciei na minha vida foi... a destruição mineral na Serra de Igarapé. Essa doeu, né? É um absurdo. Se eu pudesse dar um conselho para o Fred antes da fama, seria... Não se empolgue tanto, não se empolgue tanto. Vai devagar. Vai devagar. A Pedra Grande é? É a mãe dessa área, dessa região toda. É a mãe grande. Minha ecologia interna está equilibrada quando? Quando eu respiro. Quando eu me encontro. Quando eu acesso o meu sagrado. Você faz isso muitas vezes no dia? Você traz isso para a sua consciência? Meditação é um estado de consciência. Meditação não é sentar somente e ficar respirando, fazendo om. Meditação é um estado de consciência. Né? Você treina através da prática de assentar, de respirar, de fazer os asanas da yoga. Mas a meditação, ela vai te levar para um estado de consciência. E com a prática, com o tempo, você vai estar o tempo todo ligado nesse estado de consciência. Que legal. É uma evolução diária, uma evolução, né? Se um gênio da lâmpada pudesse realizar um desejo seu, qual seria? Que o homem fosse mais compreensivo com ele mesmo, né? Se entender, se enxergar. Se entender, se enxergar e amar o próximo. Eu acho que isso é o que falta muito hoje. Um sonho que você pretende realizar? Que a Pedra Grande esteja realmente segura da exploração mineral. Isso é um grande sonho. Vai chegar lá. Se eu pudesse acabar com algo no mundo, seria? A vaidade. A vaidade excessiva, né, é o câncer da humanidade. Todas as brigas que a gente tem é pelo poder. Eu ser melhor do que o outro, eu estar melhor do que o outro, o tempo inteiro, né? A vaidade é um câncer que a gente tem muito grande. A gente tem que saber educar a nossa vaidade, colocar ela no lugar dela. A vaidade não é desnecessária. Ela é importante, mas na dose certa. Na medida, né? O melhor da vida é? O melhor da vida? Nossa, o melhor da vida é respirar. O melhor da vida é respirar. É o simples, que é tão incrível, o primeiro né? contato que você tem quando você vem nesse mundo é com a respiração. Por isso que para nós, na yoga e na meditação, a respiração é a chave de conexão com o seu interno. Porque quando você estava no útero da sua mãe,
você não respirava como hoje. Aí quando você sai para o mundo, a primeira coisa que você faz nesse mundo é respirar. Então arde tudo, né? A vida é uma ardência, né? É um fogo, né? Então respirar é muito importante. É o melhor da vida. Melhor. E o pior da vida? O pior da vida é não poder fazer tudo que você queria pelo outro. As limitações, né? A dificuldade que você tem de servir ao próximo como deveríamos servir, né? O propósito, na yoga a gente tem uma palavra chamada Dharma, que é o propósito da sua vida, né? Para que eu vim aqui? Qual que é o objetivo dessa vida? A pergunta inicial, né? Primeiro você entender que você não é esse corpo, você está nesse corpo. E isso é uma passagem, essa vida aqui é transitória. E depois você, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim nessa existência? Né? Qual que é o objetivo disso tudo? Será que é só passar por esse mundo sentindo os prazeres dos sentidos, olfato, paladar, visão, tato e audição? Ou tem algo mais além disso? Né? Então, acho que é por aí. O sucesso é? O sucesso é uma pedrinha. É uma pedrinha que incomoda, né? E o fracasso? O fracasso é o caminho livre. Né? O fracasso é o caminho livre, é o aprendizado. Né? O fracasso faz parte do processo. Aí, levantar. Né? E o amor? O amor é uma força suprema, né? O amor é algo que transcende tudo isso que a gente está falando. A vaidade, o amor é o que salva, né? O amor é o que salva. A gente a salvação só vem pelo amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. Ela vem pelo amor. É o contrário, por exemplo, a meditação budista medita no vazio. Na yoga a gente medita no cheio, a gente medita no amor. Sabe o que é legal, Fred? De todas as pessoas que passam por aqui, sempre quando eu chego nessa parte que eu pergunto do amor, todo o semblante muda. É muito engraçado como que o amor, ele inunda até de ouvir a palavra. Sim. É engraçado como tem um forte, poder, né? É muito forte. Muito forte. Muito forte. A frase da sua vida é... Já parou para pensar nela? Não tem como não ser, cuide bem da natureza. A gente começou assim. Eu comecei assim, né? Assim. Desde criança, né? Com essa frasezinha que foi um presente que o meu mestre deu para mim. E é isso, cuide bem da natureza. Plantar árvores não é o suficiente. Né? É só o início, é talvez. Muito mais do que isso, né? Fred, eu quero te agradecer muito. Foi incrível o nosso momento aqui. Quero te presentear com a nossa caneca. A gente brinca que aqui não é o jornal, mas a gente tem a nossa caneca especial para você guardar e lembrar da gente. Foi um bate-papo super enriquecedor e eu desejo muita saúde para você em primeiro lugar e muito sucesso em tudo que você se propuser a fazer, porque a gente já tem visto isso aí, né, conhecendo um pouquinho da sua história. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer aqui, né? Fica à vontade. A Bione, ao Bruno, ao Eduardo, né? A toda a equipe. Muito obrigado aí pelo acolhimento, pelo carinho, pela oportunidade. Ariel. Quero te agradecer também por ter acompanhado a gente até aqui. Foi um bate-papo muito legal e eu quero que vocês sempre comentem aí quem vocês querem ver nos próximos episódios. Mas antes disso, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho aí para não perder nada, nada, nada. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, Bruno Lara Imóveis, Agência Biuana, ABC da Construção, a Boticário, Guto Sushi, Dom Hernan, Débora Lousada, Baitainá, Julara e deixar um grande beijo para todos vocês e até o próximo episódio.